Olá, este é o Reconversa, um podcast que começa hoje reunindo Valfrido Vardi, esta solerte figura que está aqui do meu lado, um dos maiores advogados do Brasil, e eu, Reinaldo Azevedo, que não sou maior em nada, né, a não ser no desejo de conversar com as pessoas. E é o que nós vamos fazer no Reconversa. Por que Reconversa? Porque certos assuntos têm de ser revistos, né? Com algumas pessoas nós estamos conversando de novo, né? E sempre neste país, né? A realidade demonstra isso, é preciso conversar, reconversar, né? E muitas vezes reconverter as pessoas ao padrão democrático que andou sendo depredado, né, nesses tempos. E nós vamos abrir, né, a série Reconversa com uma figura que vocês conhecem, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que está aqui. É uma honra a gente recebê-la. Nós vamos conversar sobre este momento. No mês passado, vocês viram a tragédia que colheu o litoral norte, mas tragédias semelhantes colhem o Brasil o tempo inteiro, né? Eu lembro, por exemplo, que as enchentes da Bahia, né, as enchentes de Minas Gerais, tiveram, infelizmente, ministra, eu já vou lhe passar a palavra, tiveram, infelizmente, menos espaço no noticiário, embora com mais vítimas até, do que o litoral norte de São Paulo. Então, na verdade, as tragédias ambientais estão se repetindo no Brasil. Eu vou passar a palavra para a ministra, né, Valfrido? Porque claro, vamos ouvi-la, né? Ela é a nossa estrela do pensamento. E eu começo com uma questão, ministra, talvez eu vá surpreendê-la um pouco, mas eu me sinto obrigado a fazer. A senhora foi a primeira pessoa, de fato, em dimensão nacional, a colocar a questão ambiental. E foi bastante incompreendida, por mim, inclusive. Eu escrevi muita besteira a respeito. E estou fazendo aqui um meia-culpa. A senhora estava certa, eu estava errado. Obrigada. Né? E eu quero saber, e eu sei o que isso custa, porque quando surgiu a Lava Jato, eu me lancei de pronto contra aquilo que eu considerei autoritarismo da Lava Jato. E eu sei o que é ser esmagado, muitas vezes, quando você vai contra alguns consensos que se estabelecem em cima de coisas que não são exatamente verdadeiras. Então, minha primeira pergunta é essa. Como é que a senhora enfrentou, lançou a questão ambiental? Eu sei que a senhora não inventou a questão ambiental, mas a senhora transformou numa questão política e enfrentou a incompreensão. E, no entanto, a questão está aí, a senhora está de volta ao meio ambiente. E eu queria que a senhora falasse como é que foi enfrentar esse tempo. Bem, em primeiro lugar, Reinaldo e Valfrido, obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa tão sugestivo com esse nome, Reconversa. E você já abre com uma honestidade intelectual e política que muitas vezes falta, que é a capacidade da gente reconhecer erros e, às vezes, até mesmo de reconhecer acertos, né? Então, acho que muito apropriado aí o nome do programa, Reconversa. Eu fiquei pensando aqui, tem assuntos que são tão necessários conversar e conversar de novo, que talvez a gente tenha que fazer um programa, o Reconversa no Recôncavo Baiano. Que é pra... Parênteses, não perca o fio. A senhora sabe que o Reconversa surgiu a partir da música Reconvexo, do Caetano, que a gente estava pensando, então, e acabamos chegando ao Reconversa. Dizem que o inconsciente conversa, então fui fisgada aqui pelo, enfim, a música do Caetano. São temas que há muitos anos vêm sendo tratados pela ciência. Não por acaso o relatório Nosso Futuro Comum, não é? Ainda na década de 80, da primeira-ministra da Noruega, deu conta de que o planeta estava chegando no seu limite e de que era preciso fazer algo urgente para mudar a rota da humanidade, sob pena da gente destruir as condições que promovem e sustentam a vida na Terra. E é assim que nós temos a Rio 92. Saímos de lá com 3 grandes convenções mundiais: a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e da Desertificação. E de lá para cá, não é,
todo um trabalho foi feito pelos ambientalistas, pela ciência, pelos, enfim, ativistas, e alertando que a gente ia chegar nesse momento. E esse momento chegou, nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Agora, a gente não consegue fazer tudo em todas as frentes, né? Nesse caso, os ambientalistas, uma parte dos cientistas, Reinaldo e Valfrido, tiveram uma visão antecipatória. A ciência ajuda a antecipar as coisas, a filosofia, a religião. Você sabe que a filosofia e a religião vêm sempre na frente. Depois, a ciência vem e confirma. São caminhos diferentes, métodos diferentes. Eu não estou sendo original, quem diz isso é o filósofo e economista, meu amigo Eduardo Janetti. E nesse caso, nessa frente, a gente conseguiu fazer essa antecipação. Existem outros temas que são antecipados por outras pessoas, porque a humanidade é esse contraditório mesmo. Agora, o bom é que existe uma aprendizagem, uma curva de aprendizagem. O triste é quando isso não acontece. Aí sim, a gente vai para o precipício, porque eu te agradeço, não em função só do que você dirigiu a mim como um pedido de desculpa, e você sabe que tudo que a gente foi interagindo nos últimos tempos, já estamos mais do que entendidos, enfim, mas eu acho que é muito mais, eu te agradeço pelo exemplo. O mundo está precisando, o Brasil está precisando do exemplo da gente reconhecer erros, da gente reconhecer acertos e da gente criar novos desafios. Eu me sinto como alguém que tem que ter a humildade daquele ensinamento bíblico do Senhor que contratou 3 equipes de trabalho. Às 6 da manhã, outra ao meio-dia e outra já no finalzinho. Eu diria que nós estamos no meio-dia. Existe uma parte de nós que foi contratado para algumas causas, e a causa socioambiental, na primeira hora do dia. Outros que estão vindo agora nesse meio caminho. E terão outros que virão lá no finalzinho. Mas o ensinamento bíblico diz o seguinte, que teve alguém que reclamou. Mas como é que você paga o mesmo salário para quem foi contratado na última hora? É que a obra só seria completa com as 3 equipes de trabalho. Por mais que nós tenhamos antecipado e nos esforçássemos, só nós não adiantaria de nada. É importante que tenhamos esses da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, e todos são igualmente bem-vindos e todos estarão fazendo a obra por inteiro, não é um pedaço. Ministra, e não estou aqui querendo trocar reconhecimentos de erros, não. Se a senhora achar que não, é não. E eu vou ficar muito satisfeito de ouvir. A senhora acha que também na sua trajetória, e a senhora fala dessa curva de aprendizagem, eu gosto muito dessa imagem, né, que eu sei que vem da ciência, da pedagogia, a senhora acha que cometeu também algum erro em algum momento de incompreensão, de eventualmente ficar excessivamente focada naquilo que precisava ser feito e ignorando que há pessoas que estão vivendo ali, muitas vezes elas também são vítimas e não agentes, por exemplo, da degradação ambiental? Posso completar a pergunta? Qual é o modelo de sociedade, que medida de refluxo capitalista, industrial, da sociedade industrial, é necessário se construir para o futuro para que nós sobrevivamos? O que está na cabeça dos ambientalistas como modelo de sociedade? Eu estive na Amazônia, a senhora sabe, recentemente, com a nossa amiga comum, a Neca. A Neca, querida. Né? Neca, quem é a Neca? Neca Setúbal, nossa amiga comum. Maria Alice Setúbal. Isso, também nossa conhecida querida Neca Setúbal. Que é uma militante em defesa da preservação ambiental. Isso, educadora. Educadora. Uma figura brasileira, figura humana e de importância intelectual ímpar. Mas o que se percebe ali é que muito pouca perspectiva de sobrevivência para aquela população amazônica, né? As pessoas se veem na necessidade de vender árvores para as madeireiras, muitas vezes. Qual é o modelo socioeconômico, de relação social, de relações sociais, de relações econômicas que a senhora tem para o Brasil e para o mundo, sobretudo para o Brasil nesse primeiro momento,
que respeite o meio ambiente. Como é que nós conseguimos, diante do avançado grau de industrialização do mundo, do consumismo, dos desejos úteis e inúteis das pessoas, regredir em termos de destruição do planeta? Bem, a primeira... Só para completar. A primeira do Reinaldo, se eu já faço autocrítica. Olha, tem muitas coisas que eu vejo na minha trajetória, no meu percurso, que eu tenho, sim, uma curva de aprendizagem, um olhar de autocrítica. E eu posso citar dois momentos que são muito marcantes. A senhora é maravilhosa. A senhora sabe quando o entrevistador vai perguntar, por exemplo, e a senhora mesmo se antecipa e vai dar o exemplo. Então, um deles é de natureza política mesmo, né? Eu comecei a minha militância socioambiental muito jovem, aos 17 anos. Eu já era um ambientalista, digamos, orgânico, natural. Mas eu não tinha uma consciência política de que aquilo era ambientalismo, né? Aí eu fui fazer um curso da Pastoral da Terra aos 17 anos, com o Clodovis Boff e o Chico Mendes, e aí me integrei na luta e comecei a adquirir consciência política e aprendi com o Gabeira, com o Sirquis, com um monte de gente que aquilo era a defesa da ecologia, aquilo que nós fazíamos na prática, né? Então, mas era uma luta tão cruel, tão difícil, que eu era uma militante, assim, bem, eu diria, sectária, politicamente falando, né? E a ponto de achar que as pessoas que eram contrárias àquela luta, que tinham uma visão puramente capitalista de destruição das florestas, não mereciam compaixão. Eram inimigos mesmo. E, em vários aspectos, assassinaram muitas pessoas, né? Mas eu vivi em 91 um problema de saúde gravíssimo. Eu fiquei 1 ano e 8 meses numa cama. E eu aprendi o que é mais importante nesse universo, que é a vida. E aprendi que a minha vida é tão valorosa quanto a vida de qualquer pessoa. E eu fiz uma mudança completa na minha vida. Parente conhecido com a sua conversão quando a senhora passa a ser evangélica, né? Eu fui me converter. Depois a gente pode até voltar a esse assunto. Eu era católica, praticante, eu quase fui freira, não é? E eu vivi essa experiência, 1 ano e 8 meses numa cama, e 5 anos depois... Qual era a doença, ministra? Olha, eu tenho uma contaminação com metais pesados em função do remédio que eu tomei para a leishmaniose. Eu, com 5 anos de idade, tomei 45 injeções de um remédio à base de antimônio. Isso me causou sérios prejuízos na minha saúde, e que o diagnóstico que o pessoal do Massachusetts General Hospital, lá de Boston, quando eu fui para lá em 96 fazer o tratamento, eles dizem que o antimônio é a equivalência, assim, quase que do mercúrio. Aparece no exame como mercúrio, mas no meu caso não era mercúrio, era antimônio, porque no Acre não existe garimpo. Não recomendo com esse objetivo, mas dano cerebral nenhum. Graças a Deus, sim, do ponto de vista da minha capacidade cognitiva, não. Mas a minha acuidade visual nesse período ficou muito comprometida, os meus movimentos ficaram muito comprometidos, né? E eu fui sentindo muitos problemas neurológicos, não é? De ver as coisas duplas, por exemplo, né? Então, graças a Deus, eu consegui recuperar 99% de tudo isso com o tratamento que foi sugerido pelo General Hospital lá E aí a senhora disse que a senhora passou a ter uma visão mais ampla e menos sectária, conhecida. Isso, era isso que eu estava tocando, né? Você abriu um parêntese. Mas, diante daquela situação extrema, a dor que eu sentia é a dor que qualquer pessoa sente se tiver um problema de saúde como esse. E a primeira coisa que eu passei a desejar é que ninguém, absolutamente ninguém, passasse pelas coisas que eu passei. Eu gosto muito de ler. E eu levava meia hora para ler a página de um livro. Eu falo isso e eu me emociono, porque era como se estivesse tirando a minha vida, né?
O meu corpo é frágil em função de muitas doenças e eu sempre era muito feliz porque eu digo, Deus me deu uma cabeça para pensar e eu penso, quando eu me vi sendo privada disso, foi muito desesperador, né? Então eu não quero que isso aconteça com ninguém. E também politicamente, né? Você fala qualquer coisa de qualquer jeito de uma pessoa porque aquilo vai te dar um dividendo político. Não quero fazer mais isso com ninguém. E eu me lembro que quando eu voltei, alguns companheiros me diziam, mas cadê aquela Marina guerreira e tal, e bababá? Eu dizia, não, aquela Marina morreu, né? E a partir daí eu fiz uma autocrítica dessa forma, de às vezes falar as coisas sem cuidado. Por exemplo, eu não consigo, o escândalo da bicicleta com aquele ministro... Alceni Guerra. Alceni Guerra. Né? Foi uma denúncia que foi feita, que depois ficou comprovado que não era verdade. Eu encontrei aquele homem fazendo terapia lá no Sara, quando eu tive que ficar internada lá, né? Fazendo terapia das consequências do que ele passou. Sabe que eu me lembro de uma imagem do Alceni, na verdade, do filho dele sentado no meio-fio com a bicicleta, porque quando essas pessoas são submetidas a essa destruição moral, os filhos vão junto sem que possam se defender. Sim. É um negócio terrível. E aí, ele tinha tido um AVC e estava lá fazendo terapia, né? E aí, a filha dele, senadora. E aquilo, isso já anos depois, eu já era senadora, né? Então, essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado, né? É por isso que Então, essa é uma autocrítica de natureza política. E a outra, vindo aqui para o terreno do ambientalismo, né? Eu sempre tinha uma postura muito contrária ao manejo florestal. Eu era contra o manejo. Quando eu entrei no Ministério, eu era contra. Aí a minha equipe fez uma reunião comigo, o Tasso Azevedo, Beto Veríssimo, Carlos Vicente, Jorge Viana, que era engenheiro florestal, Capobianco, um monte de gente, e me trazia os dados, me mostrava uma forma de proteger a floresta, dando também, não apenas isso, tudo virar manejo, a gente acaba com a biodiversidade. Algumas áreas podem ser usadas para o manejo florestal e você tem uma atividade econômica rentável que vai passar de filho para neto, protegendo a floresta. E eu fui convencida de que era possível. Inclusive, tive que comprar uma briga com pessoas que me eram muito caras, como, por exemplo, o nosso saudoso e querido professor Aziz Absaber, que foi contra a lei de concessão de florestas públicas, né? Ele e alguns amigos também que me são muito caros, mas o movimento ambientalista, né, toda a sociedade, sabiam que esse era o caminho e nós fizemos as primeiras concessões para o manejo florestal sustentável, que, se for aplicada da forma correta, inclusive agregando mudanças que nós já vamos fazer agora, nessa terceira oportunidade que o presidente Lula está me dando, vai ser de muita valia para a proteção da floresta. Então, são duas autocríticas, uma de natureza mais política e a outra de natureza na própria agenda que você acaba de fazer autocrítica também. Quando você não é um negacionista, e quando você não tem uma visão fundamentalista, nem da religião, nem da ciência, que é um paradoxo em relação à ciência, mas tem gente que tem visão fundamentalista em relação à própria ciência, e nem da política, você muda de posição. Você convence e é convencido. É isso que faz com que a humanidade avance. A ciência, a academia, tem muito isso. As pessoas têm uma tese, elas vão para o embate na tese, na hora que está comprovado, beleza. É por aqui o caminho, vamos por aqui. E é isso que faz avançar, né? Na fé, deveria ser a mesma coisa também, né? Porque o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Muda o entendimento, você tem que mudar a prática, né? E é ele mesmo que diz também, que a gente deve olhar de tudo e reter o bem, né? E as pessoas com uma visão atrasada de muitas coisas, acham que se você for para a universidade, começar a ler Freud, a ler Lacan, a ler, sei lá, Hannah Arendt, você vai perder a fé. Eu leio todas essas coisas e a minha fé só aumenta.
E ainda do apóstolo Paulo, né? Quando você é menino, você entende as coisas como menino. E quando você é adulto, você tem que entender as coisas de adulto. Indo para a questão... Só me perdoe, você recoloca a sua questão, porque agora quem está nos acompanhando... Claro. A minha pergunta é singela. Qual é o modelo de sociedade? E aí, quando eu digo modelo de sociedade, qual é o modelo de relações sociais e de relações econômicas ideal para o mundo, para nós salvarmos o planeta? Nós vamos viver uma sociedade com pequenos negócios, vamos retroceder à Idade Média. Muita gente fala isso, essa é a crítica. Os ambientalistas querem que a gente volte à Idade Média, querem que a gente feche as indústrias. Acabar com a comida, não tem comida. Essa é a grande crítica. Acabe com a máquina, o motor da economia brasileira, que é o agronegócio. Faça a terra arrasada da economia brasileira, que já perdeu sua diversidade ao longo dos anos. É uma economia... se não monotemática, quase isso, né? O que os ambientalistas querem para o mundo? Não apenas para a floresta ou para o meio ambiente. Eu acho que tem uma questão que talvez não seja colocar só para os ambientalistas. É o que nós queremos do mundo. E que mundo nós queremos construir, né? Todos nós. Porque senão a gente pode fazer uma pergunta só para os médicos, uma pergunta só para os filósofos, só para os economistas. A pergunta, ela é para todos, não é? Como diz eu acho que foi o Chesterton que falou, que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. Então, naquilo que cabe aos ambientalistas, e eles bebem em muitas fontes, né, para poder ter essa busca de verdade parcial entre nós, nós queremos um mundo sustentável. É muito vago isso. E o que é a sustentabilidade? É você ter condições de ter um modelo de desenvolvimento, atividades econômicas, sociais, culturais de toda a natureza, em que aquilo que nós podemos usufruir hoje com qualidade possa também ser usufruído pelas gerações futuras. Isso é a ideia de sustentabilidade. Em que nível isso? No nível econômico, no nível social, no nível ambiental e no nível cultural. E eu diria, ser sustentável também do ponto de vista político, ser sustentável também do ponto de vista ético, ser sustentável até do ponto de vista estético. Claro. A ideia de sustentabilidade a gente geralmente leva para o lugar do como fazer. É isso também, mas é só também. A sustentabilidade não é apenas uma maneira de gerar energia renovável, que não é de carvão, de petróleo e gás, para não aquecer a temperatura pela emissão de CO2. Não é apenas você preservar a floresta, a biodiversidade, para manter os serviços ecossistêmicos em relação ao regime de chuva, mas também a evitar o aquecimento pela emissão de CO2. E eu poderia aqui dar um monte de exemplos, né? Não é só fazer uma agricultura de baixo carbono, não é? Aumentar a produção por ganho de produtividade, com tecnologia, para que você não tenha que avançar mais e mais sobre áreas florestadas. Tudo isso está no terreno do fazer. A sustentabilidade é, sobretudo, uma maneira de ser. É uma visão de mundo, é um ideal de vida, certo? Nós viemos de uma visão de mundo anterior ao mercantilismo, que eu, intuitivamente, eu não sou filósofa, né? Eu costumo dizer que era baseada no ideal do ser, não é? E esse ideal, ele nos trouxe até o início do mercantilismo. No mercantilismo, você tem um deslocamento do ideal do ser para o ideal do ter. Tudo que nós perseguíamos até anterior a isso era: eu preciso ser bom, eu preciso ser justo, eu preciso ser sábio, eu preciso ser grande, eu preciso ser forte, eu preciso ser alguma coisa para que eu possa merecer outros bens. Isso era o ideal antes do mercantilismo. No mercantilismo há um deslocamento e a gente vai para o ideal do ter. Para que eu possa merecer alguma coisa, eu tenho que ter. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter. Só que o planeta não aguenta mais de 7 bilhões de pessoas desejando ter. Porque a capacidade de desejar do ser humano é infinita.
7 bilhões desejando infinitamente ter, o planeta não aguenta. E aí ele já está no vermelho em mais de 30% da sua capacidade de suporte. E em relação ao aquecimento do planeta, nós já estamos avaliando se vamos ou não chegar ao ponto de não retorno, porque já estamos vivendo sob o efeito da mudança do clima. O que aconteceu, né? Agora em São Sebastião vai ficar, já é o efeito, essas chuvas, segundo o CEMADEM, que eu tive lá na... O que é CEMADEM, ministra, rapidamente? O CEMADEM é o centro meteorológico, né, que faz todo o acompanhamento dos processos de precipitação, enfim, do Brasil, né, da nossa... Mas ele lida com as grandezas cósmicas no mundo. Então, o CEMADEM, ele já tem uma série histórica que mostra que em 1.038 municípios nós teremos esses eventos recorrentes. E há mais de 30 anos... 1.038? 1.038 municípios. Isso, para quem está nos Brasil. acompanhando, dá 20% praticamente dos municípios, 5.500 É algo municípios. em torno de 4... O ministro Valfrido disse que temos 14 mil... o ministro Valfrido, desculpe. O ministro do Desenvolvimento Ainda Regional. Não. Jamais. Não vai ser. Jamais. O ministro do Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, ele disse que nós temos 14 mil pontos de áreas de risco no Brasil que estão mapeados. Então, nós já estamos vivendo sob o efeito da mudança do clima, não é? E se o mundo não para de desmatar, não para de usar combustível fóssil, o planeta vai se inviabilizar para os vivos, certo? Para aquilo que não tem vida, continua planeta, mas não vai haver consciência dele, né? Não sei. Enfim, então, o modelo, ele tem que ser um modelo que vai mudar, e mudar também na nossa consciência, na nossa forma de ser. Não é? A gente está vivendo uma catástrofe, mas a gente pode aterrissar aqui, porque eu estou indo para um caminho bastante abstrato aqui, mas nessa ideia do ideal do T, a gente está nos limites extensivos. Nós estamos disputando coisas no planeta, terra, madeira, minério, que está destruindo a vida do povo Yanomami. Estamos destruindo coisas, posições concretas, reais, certo? O deslocamento para o ideal do C, ou esse reconversa para o ideal do C, não é? Vai nos levar para os limites intensivos. Nos limites extensivos, tem que mudar. Nos limites intensivos, a gente vai continuar sendo humanidade. Ou seja, vamos ter o básico, necessário, digno. Essa história de que vai voltar para a Idade Média, para a Idade da Pedra, ou é por falta de informação de alguns, ou é por maldade, que alguns fazem isso mesmo, certo? Então, é para combater a ideia, uma boa parte faz isso para tentar nos ridicularizar, mas a gente tem tecnologia, conhecimento, não só da ciência, mas inclusive dos povos originários, que nos permitem, no Brasil, dobrar, até triplicar a produção agrícola do Brasil, que já é uma potência, sem precisar derrubar mais uma árvore. O Brasil tem tecnologia para isso. A resposta técnica está dada, o que falta é o compromisso ético e político de colocar essa técnica e os recursos humanos, tecnológicos, orçamentários, para fazer essa transição. Por que eu digo que é transição? Porque não acontece da noite para o dia. Não adianta dizer que o Lula, que botou isso como um objetivo, certo? Vai fazer isso em 4 anos. Ele vai colocar as pilastras do tempo dele. A cassiterita está ali. O mundo quer cassiterita. E a pobreza volta, que vão ganhar dinheiro com a cassiterita. Existe um meio termo entre proibir a mineração e fazer a coordenação da exploração? Eu lembro, tem uma frase do Humberto Eco... Coordenação estatal. Estatal. Tem uma frase do Humberto Eco no Nome da Rosa que eu adoro, né? Que uma hora está o Frei, né, Guilherme, junto com o Adson, que é o noviço, né? Aí, e eles estão ali, não sei se você conhece a trama, mas tudo tem um assassinato numa biblioteca que é um labirinto. E aí o Adson diz assim, jovem, né? Assim, nossa, mestre, que bom, né? Um mundo sem labirintos. Sean Connery e Kelly Slater. No filme, sim. Que bom se houvesse um mundo sem labirintos. Aí o William diz, não, Adson, que bom se houvesse uma regra para andar nos labirintos. Eu adoro essa frase. Proíbe ou põe regra e, portanto, porque, assim,
A minha cabeça lógica me diz, e se eu estiver errado, que a pessoa com uma inteligência monstruosa vai conseguir, eu acho que eu estou errado até, mas a ministra vai dizer. Calma. Nem tanto. Proíbe ou cria uma regra? Porque enquanto estiver ali, a ambição também não vai desaparecer, e nem a necessidade da cassiterita. Uhum. Olha, eu acho que é as duas coisas. Aí vão dizer que eu estou em cima do muro. É as duas coisas. Tem coisas que tem que ser proibida mesmo. E tem coisas que dentro de determinadas condições, de determinados regramentos, com o uso de determinadas tecnologias, pode ser explorado. O que não pode é querer explorar dentro da terra dos indígenas. Porque na terra do indígena vai destruir o modo de vida da população indígena. Porque ali você não está só preservando a existência física, biológica da pessoa, que é essencial, fundamental. Você está preservando uma cosmovisão, você está preservando uma identidade que é associada ao território, você está preservando uma cultura, um modo de vida, uma forma de ser e estar no mundo. E se a entrada dessas atividades vai destruir essa forma singular, única de ser e estar no mundo, certo? Então isso não pode. Agora, em determinadas condições, com determinados cuidados, com redução de impacto, em várias frentes existem processos de alta tecnologia para fazer essas explorações. Agora, a humanidade também, a gente é presa fácil do nosso sucesso. Porque a gente descobre um componente, um material, que isso é o que dá resultado para fazer, enfim, uma determinada operação produtiva. E a gente vai repetindo aquela operação usando aquele mesmo componente até se acabar ou até criar uma situação de inviabilidade e a gente não descobre outro. Imagina se o pessoal da pesquisa básica não tivesse estudado fazer energia do vento, não tivesse estudado fazer energia eólica, não tivesse estudado fazer energia da água e da biomassa. Hoje, com a exaustão do planeta com o uso de combustível fóssil, o que a gente ia fazer da vida? Vamos usar enquanto der e depois vamos tudo desaparecer. A gente tem que sair da nossa zona de conforto com determinados componentes para poder encontrar os seus substitutos, os seus equivalentes. E, no caso, há sim condição de fazer essa exploração em níveis diferentes, mas tem lugar que tem mesmo que proibir. E determinadas formas e determinadas práticas do jeito que são feitas, igualmente. Não pode explorar ouro jogando água, jogando mercúrio, contaminando o peixe, contaminando a água, destruindo tudo. Quais são os pontos dessa política ambiental de transição que a senhora disse? O governo Lula tem uma política ambiental de transição. Nós vamos passar, isso é transição, portanto, nós estamos no estágio, nós vamos viver esse período em que a gente vai para o outro. Nesse período que a gente vai para o outro, é o quê? Assim? Bem, na área ambiental é o trilho, né, do monitoramento, o trilho da fiscalização, o trilho do licenciamento correto, que pode ter agilidade, mas sem perda de qualidade, é o trilho do combate ao desmatamento, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, de resíduos sólidos, é um mundo de coisas. Mas, ao mesmo tempo, ajudando e dando suporte, os que têm a agenda da implementação no terreno, da economia. Por exemplo, quando a gente está trabalhando o Plano Safra, isso vai ser também com o plano voltado para os agricultores familiares, lá com o meu querido amigo e ministro do Desenvolvimento Agrário, né, o Paulo Teixeira, é o trilho na área de energia, por exemplo. Né, o presidente Lula já disse, olha, a gente tem tecnologia para ampliar cada vez mais a nossa matriz energética, no sentido de ser limpa, investindo na energia solar, na energia eólica, na energia de biomassa, nas fontes de geração de energia que são limpas, são seguras e que podem ser feitas de forma distribuída, inclusive com um ganho de não perda, não é, no processo de transmissão, né, com grandes linhões. Então, isso tem a ver com a agenda do desenvolvimento e tem a ver com a agenda da preservação. É transição. Quando eu digo que
Não se faz agricultura de baixo carbono da noite para o dia. Não se vai ter uma matriz energética limpa da noite para o dia. Agora, é investir o quanto mais para que a gente, durante esses 4 anos... A senhora assim, eu queria que a senhora falasse um pouco, para quem está acompanhando, a gente não sabe, o que é essa energia limpa e se a senhora tem assim, qual é a sua previsão otimista para o percentual de energia limpa, a sua expectativa realista. Não dê a pessimista, porque senão fala assim, então vamos para a pessimista. Não, vamos para a realista e para a otimista. O que é agricultura de baixo carbono? Isso. As pessoas não sabem isso. Vamos pegar primeiro. Eu vou pela otimista pelo seguinte, porque o Brasil já tem mais de 40% da sua matriz energética limpa. A matriz elétrica... Que é o quê? Que é o fato de termos como geração já eólica, solar e de hidroeletricidade. Certo? Não é energia... Vento, sol e água. Vento, sol, água. E água movendo motor. Uma matriz energética, como é, por exemplo, na Europa, não é? Que a maior fonte petróleo, é carvão, principalmente. Não é? No e caso energia atômica, o que a senhora acha disso? Daqui a pouco. Vamos por baixo. A energia nuclear, no caso, né? Então, no caso do Brasil, nós já partimos de uma base de mais de 40%. O mundo, para chegar nisso, vai suar muito a camisa. Andamos bem, então, de certo modo. Andamos porque o Brasil já é gigante pela própria natureza. Vocação, né? O Brasil é gigante pela própria natureza. Agora a gente precisa ser gigante pela natureza das decisões que a gente tomar, que é sair da dependência cada vez mais de carvão. E aí tem, né, todo esse período de estiagem. Geralmente você entra aí a geração de energia, seja carvão ou seja a diesel. Então, isso tem que diminuir cada vez mais na nossa matriz energética e ampliar essa fonte renovável de energia com todos os cuidados, porque toda atividade tem impacto. Claro. Né? No caso da energia solar, o nosso potencial é enorme. A energia eólica, o potencial é enorme. Como você vai cada vez mais fazer esses investimentos com uma vantagem também. Ela já é mais barata do que a própria energia de hidroeletricidade. Aí os grandes empreendimentos como Belo Monte, que tem alto impacto ambiental, podem ser substituídos por essas novas fontes de geração de energia. Isso gera emprego, gera uma nova base tecnológica de assistência técnica, de indústria. Nós não produzimos, digamos, os equipamentos que nós precisamos. Eles são importados, mas a montagem desses equipamentos, a assistência técnica desse equipamento, não é feita aqui no Brasil. Você pode ter todo um parque Em Belo Monte, industrial. desculpa, vai parecer um jabzinho. O Reinaldo tentou pegar Marina no contrapé. Jamais. A senhora sabe que não. Eu comecei esse programa deixando claro que não. Mas em Belo Monte, a senhora não errou um pouquinho? Olha, eu não errei porque eu reencaminhei Belo Monte para estudos. Tá. A licença de Belo Monte não foi dada durante a minha gestão. Então, naquela época, estava o pedido de licença, eu não dei a licença e reencaminhei para estudos. Foi dado posteriormente. Agora, o presidente Lula já deu uma resposta muito interessante para isso lá em Manaus durante a campanha. Eu sei, eu provoquei para que a senhora saiba. Isso. Ele, quando foi perguntado sobre Belo Monte, ele disse, olha, agora está mais do que claro que nós temos fontes e tecnologia e custo mais barato dessa energia gerada do sol, do vento e da biomassa, e é nisso que nós vamos investir, é isso que nós vamos priorizar. A gente vive, Reinaldo e Valfrido, um paradoxo, né? Que é o de um mundo que, eu falei do mercantilismo lá atrás, que trouxe problemas, mas também trouxe grandes soluções. A gente gera energia para 7 bilhões de pessoas, a gente gera alimento para 7 bilhões de pessoas, a gente aumentou a longevidade. Não é só ver o problema, tem grandes soluções. A questão é, nós queremos tirar os efeitos indesejáveis do processo de industrialização, certo? Preservar os efeitos desejáveis. Você queria bater palmas? E temos que suar a camisa para fazer isso. Agora, né, quando você tem governantes que têm essa capacidade de convencimento que você diz, né, as coisas mudam. Quando você tem um negacionista, não vai mudar.
Porque eles apostam no caos, no quanto pior, melhor, acreditando que depois do dilúvio vai vir uma raça pura, abençoada, santificada, beatificada. Essa é a visão que está por trás dessa visão catastrofista de que quanto pior vai vir a renovação. Teve o dilúvio, veio uma raça melhor, teve não sei o quê. Essa visão é uma visão muito perigosa, porque ela junta fundamentalismo político com fundamentalismo religioso, né? Há 20 anos atrás, quando eu fui lá nos Estados Unidos com o presidente Lula, na reunião com o Bush, né? Falar de clima, convenção da biodiversidade, era um tabu. Agora, os dois presidentes, né, de duas grandes democracias, de uma potência bélica econômica e de uma potência ambiental, levaram a maior parte do tempo debatendo sobre clima, sobre floresta, sobre pobreza, desigualdade. É algo que até me emociona. Sabe o que é isso? É a curva de aprendizagem que o mundo teve. Não é só o Lula, não é só o PT, não, é o mundo, é a humanidade. Mas, ministra, a senhora fez, ao longo dessa conversa, muitas invocações à religião. Elas fluíram aqui. Elas fluíram, e de maneira linda. Eu sou uma pessoa espiritualizada também. E a senhora falou que foi freira, a senhora... Quase freira. Quase freira, claro. A senhora fez menção... Se a minha madre superiora já ainda fosse, a senhora fez alusões a Paulo, a versículos da Bíblia. E nós tivemos um governo que antecedeu ao que aí está, em que a religião foi manejada, de certa forma, em contraposição à ciência. Eu estou lendo a Teologia Aristotélica do Marcílio Fitino, que é um escolástico, que é um filósofo do Renascimento, que tentou aliar o racionalismo platônico com a religião, com o catolicismo. Aliás, tentou não. Fez isso de maneira magistral. A senhora faz isso de maneira magistral. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre como fazer política como a senhora faz, como ser progressista como a senhora é, e ao mesmo tempo ser religiosa e espiritualizada. Olha, eu digo que... Roubei sua pergunta? Um pouco, porque assim, com alguma frequência as pessoas dizem para mim... Você ficou com inveja da minha não, pergunta? Claro que eu fiquei, mas sempre fico. Boa inveja. Porque sempre fala assim, você é católico? Eu digo, eu sou, às vezes... Católico? Mas você fala Mas é quase como se eu tivesse que pedir desculpa. Não, mas desculpa. Sou. Perdão. Pois é. Olha, eu costumo dizer que hoje eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus. Né? Eu me converti em 96, à fé cristã evangélica, me batizei na igreja evangélica em 97. Mas eu costumo dizer que eu tive uma conversão na conversão. Eu já era uma pessoa convertida, claro, né? Porque eu acho que seria injusto com Deus, né? Dizer que a minha fé católica não era Deus, certo? E injusto com meus irmãos católicos, não é também. Então, eu tive uma conversão na conversão. Agora, eu roubei isso de um padre, certo? Do padre Henri Nouwen, que escreveu um dos livros mais belos que eu já li, que é A Volta do Filho Pródigo, em que ele diz que teve uma conversão na conversão, na frente do quadro, da obra do Rembrandt, acho que é do Rembrandt, né? No museu, e ele fica parado olhando ali o filho pródigo, né? E ele diz que tem uma conversão na conversão. E eu tive essa conversão na conversão, eu aconselho ler o livro, não só os católicos, todo mundo, porque até quem é ateu, quem não crê, porque é uma coisa literária, é uma obra literária fantástica, né? E o testemunho do Henri Nouwen. Então, essa conversão na conversão tem a ver com os rudimentos da minha fé, que foi dada pela minha avó, católica praticante, né, que veio do Ceará, analfabeta. Minha avó era uma analfabeta muito culta, porque ela morou numa casa de pessoas muito abastadas e trabalhou desde muito cedo como empregada doméstica. E ela era muito inteligente. Ela aprendeu a falar corretamente o português, ela sabia conceitos, ela sabia muitas coisas. Ela decorava um folheto de literatura de cordel em 2 vezes que meu pai lia para ela. Ela decorou Marina e Alonso, A Luta de Concão de Fogo, Juvenal e Bababá, O Pavão Misterioso.
todos esses folhetos ela decorava e ela cantava para mim, interpretando. E uma coisa que ela levou do Ceará era um catecismo para analfabeto em papel couché, com ilustrações da Capela Sistina. Quando eu fui em Roma, na Capela Sistina, olha o catecismo da minha avó aqui. Né? E ela me alfabetizou, né, nos rudimentos do cristianismo, do Gênesis ao Apocalipse, naquele catecismo. Então, toda noite, antes de dormir, ela já era velhinha na reidinha dela, ela me botava de joelho, mãozinha posta, e eu fazia uma oração, que sempre terminava assim: abençoa meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Eu tinha vontade de resumir, porque era muita gente, né? E o joelho doía, né? O meu neto já sabe resumir. Então, ele diz assim: abençoa meu pai, a minha mãe e toda a nossa família. É isso. E ela sempre dizia uma coisa: e me dá inteligência para o bem. Eu até fico emocionada. Terminava a oração assim: e me dá inteligência para o bem. Então, eu sempre digo: meu Deus, eu quero sempre honrar a oração da minha avó católica, que é que cada vez mais a gente tenha inteligência para o bem, que não é que a gente é bom, a gente não tem que se vangloriar de nada. Né? A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Você está de pé agora, mas o ser humano é vulnerável em tudo, não é só biologicamente falando. Nós somos vulneráveis. Né? Então, essa fé ela veio depois, e eu me sinto muito feliz com essa fé. A conversão ela tem uma questão, não é? Ela não é um processo que você diz: não, eu me converti porque eu quis me converter. Você não tem como não ser convertido. Correto? Não, é como a paixão. Eu adoro esse tema porque o Calvino traz... ela já sabe o que eu vou falar. Essa mulher é terrível. Não dá nem... Meu Deus, dá até medo. Quantas vezes você se emocionou? Todas as vezes. Nessa entrevista. Um monte de vezes. Fingindo que nada tinha acontecido. Não, eu também estou me emocionando muito com vocês. Olha só, é tão genial. O pessoal da produção não vai cortar isso, tá? Porque esse é um momento de revelação. Porque assim, ela sabe, quando eu falei do Calvino, ela sabe que eu vou falar da predestinação. Que é a ideia de que alguns homens, Deus escolhe alguns homens para ser salvos. Eu tenho fé. E outro dia eu disse para um amigo, eu disse: ninguém tem fé só porque quer. Se você entra no quarto e fala assim: quer ter fé, vou ter fé. A hora que você fez isso, você já não vai ter. E de algum modo, eu digo assim: você não crê porque você quer, a fé te escolhe. Só que aí pode remeter a ideia muito atacada do Calvino, da predestinação, que alguns homens foram feitos para ser salvos e outros foram feitos para ser danados. É claro que não é nisso que a gente crê, né, ministra? É no meu catolicismo e a senhora evangélica. Mas, de algum modo, a gente não escolhe a fé nos escolhe. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu estou viajando demais, falando assim: Reinaldo, deixa de ser doido. Assim como o terreiro de Macumba nos escolhe também. Claro. Eu não tenho elementos, né? Eu fui agora, né, no período em que eu pude fazer isso, né? Agora não, já faz tempo. Eu fui em Jerusalém. Era um programa de bolsa da Fundação Golda Meir, que levou 35 mulheres, 37, para fazer, enfim, uma imersão na área ambiental. E eu fui uma delas. E eu estive lá no Muro das Lamentações, né? E eu fiquei pensando ali, tem uma briga, uma guerra, né, que se coloca ali, mas ali é o tronco das 3 grandes religiões monoteístas: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Né? Eu não sou especialista, muito menos na minha própria fé, eu não sou uma teóloga, né? Eu vivo uma fé, digamos, inocente. E não precisa. Exato. Não precisa. Mas, ali naquele lugar, eu pensei da seguinte forma: Deus é pura misericórdia. E se é misericórdia, Ele tem uma cesta básica de amor para todas as pessoas. Todas as pessoas, né? E isso às vezes até deixa a gente um pouco enciumado, irritado. Poxa, mas ele, né? Porque o Freud mesmo foi quem inventou a psicanálise, nem acreditava em tudo Deus. Mas quanto bem Deus fez à humanidade através da obra de Freud,
certo? Verdade. Então, a misericórdia de Deus é a expressão... Quanta gente foi perdoada, É a expressão entendida. do amor. E aliviada. Exatamente, aliviado da sua dor, da sua culpa, arranjou um lugar de sentido, de significado, de significação para suas vidas, né? Às vezes a pessoa se declara ateu, né, e tal, bababá, né? E Deus, ai, meu filho trabalhando para mim, dizendo que não está trabalhando sim, né? E ama do mesmo jeito. Então, acho que não é essa coisa da predestinação, pelo menos eu não sou teóloga para entrar nesse debate, porque senão daqui a pouco vai vir um monte de gente. Olha, gente, eu só creio porque é absurdo, como disse Santo Agostinho. Creio porque é absurdo. E é assim que é. Né? Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho, que é maravilhoso. Que é um livro espetacular. Maravilhosa. Tarde vos amei, beleza tão nova e tão antiga. Tarde vos amei. É que estavas dentro de mim e eu estava fora de mim. Nós temos uma evangélica citando um dos doutores da Igreja Católica, que é Santo Agostinho, que, aliás, teve uma vida dissoluta, né? A frase sempre atribuída a Santo Agostinho... Santo Agostinho era esperto, sabe o que ele fez? Meu Deus, me livre das tentações, mas não agora. Daqui a pouco, para quem não sabe, meu Deus, me livre das tentações, mas não agora. Reconhecendo a sua humanidade também, a sua precariedade, o que eu acho espetacular. Né? Sim. Como é que alguém consegue se alfabetizar aos 16 anos, que é o seu caso? Eu sou muito fascinado pela sua história, Obrigada, de verdade. Renan. É preta no Brasil? Que ela é preta no Brasil, é parda, pobre, do interior. Do norte do Brasil. Do norte do Brasil. 11 horas da margem do rio. Norte do Brasil que nem tinha... Porque existe uma certa mitologia sobre o Nordeste que a do Norte é mais fraca. Em relação assim, às mitologias triunfantes. Até na literatura, na cultura, um monte de coisa. Se alfabetiza aos 16 anos e realiza esses prodígios. Ela não vai responder, mas a resposta é uma só. É gênio. É um gênio brasileiro. Não, olha, vamos dialogar com isso. Né? Eu falei ainda há pouco, né, que eram mais de 200 famílias, uma média de 10 filhos por família. A única que fez uma faculdade em condições precárias fui eu. Imagine quantas crianças com igual capacidade ou muito maior do que a minha não tiveram a oportunidade de desenvolver suas potencialidades. Sim. Né? Porque o conhecimento, ele é aprendido. É um conhecimento aprendido. Talvez a escassez me fez ser uma pessoa quase que obcecada pelo conhecimento. Então, quantas pessoas não têm as mesmas capacidades, as mesmas potencialidades? Né? Eu sou psicopedagoga também. Né? Na psicopedagogia, a gente trabalha com a ideia da inibição cognitiva. O que é a inibição cognitiva? É você imaginar que alguém conhece porque ele tem algo especial. E aí a pessoa diz, não, eu não vou ser, nunca vou ser Freud, e nunca vou ser fulano, nunca vou ser cicrano. É claro que, nesse caso aí, realmente tem a gente, os mortais, tem que dizer que tem um grau de genialidade mesmo. Né? Mas criar inibição cognitiva, não é social. Vamos para esse terreno aqui, porque existem os grandes monstros mesmo aí do conhecimento, né? No plano social. Né? Eu me lembro que uma vez uma TV me entrevistou e disse assim, eu queria saber com a senhora, esse negócio de bolsa, não era bolsa escola, né? das cotas, isso não deve existir, porque, veja a senhora, a senhora não precisou disso. E a senhora é o melhor exemplo de que não precisa. De que não precisa. Eu digo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu tivesse as cotas, eu fico imaginando, meu Deus, se tivesse as cotas... Quanta coisa mais você teria feito. Quanta coisa mais, né? Quanto menos sofrimento, mais tempo eu teria. Aos 17 anos, né? No tempo que eu morava com as irmãs, eu trabalhava, porque tinha que trabalhar no convento. Quando eu saí, fui trabalhar na casa de uma família, que graças a Deus me acolheu. Eu conseguia estudar de noite, mas isso era uma fresta. Eu queria que a senhora encerrasse
Foi linda essa entrevista. Foi, Essa e conversa. nós estamos comovidos, Obrigada, felizes. eu também estou. Foi muito bonito. E a senhora é sempre uma... Eu fico com a voz embargada. Nós três estamos. Ó, você quer me xingar porque eu tô com a voz embargada? Pode xingar. Você não vai poder dar dedinho negativo, é porque não tem mais. Só tem dedinho positivo. Foi muito bonito. Mas eu fico com a voz embargada de falar com a ministra. Obrigado. Obrigada a vocês. Muito bom a gente fazer essa reconversa, né? Uma reconversa que é para o Brasil. E aí eu fiquei pensando, né? Eu e o presidente Lula, no momento extremo da democracia brasileira, fizemos uma reconversa. Muito bonito. Obrigado, ministra. Nós estamos muito felizes de ter a senhora aqui com a gente. Obrigada a vocês. Obrigado.